De volta para a mesa Educação na Amazônia, os desafios do ensino público na maior floresta tropical do mundo. Para a mediação dessa mesa, eu vou chamar a Karina Yamamoto. A Karina é jornalista, gerente de comunicação institucional do WWF Brasil e membro do Comitê da GEDUCA. Boa mesa, Karina. Olá, minha gente. Bom dia. Deixa só eu achar minha cola. Pois essa mesa é tão desafiadora quanto o tamanho da Amazônia, né? Falar em 1 hora sobre a complexidade desse tema vai ser um desafio. E para me acompanhar aqui, na verdade, para contar para a gente sobre isso, eu estou com a professora Kátia Schweikart. Acho que eu errei, mas Kátia, por favor, vem aqui conosco. Ela é professora da UFAM. E o diretor de escola indígena, o professor Raimundo Cambeba. Pode sentar onde você quiser. Então, vou me ajeitar aqui com os convidados, hein, gente? Bom dia, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho da introdução, porque eu acho que a gente tem que se situar. Depois de uma mesa em que a gente falou tanto sobre furos, investigações, um tipo de jornalismo, né, que a gente gosta tanto de falar, para cobrir a educação na Amazônia, eu acho que o nosso jornalismo é um pouco diferente. Mas tem muito a ver com o jornalismo raiz, de que a Paula falou antes. E muito com a pergunta para saber qual é a pergunta de que o Paulo falou na mesa anterior, né? Às vezes a gente não sabe nem o que perguntar, de verdade. Então, nessa nossa mesa, Educação na Amazônia, os desafios do ensino público na maior floresta tropical do mundo, a gente tem esse desafio de estar na floresta com a sua grande biodiversidade, uma das maiores riquezas brasileiras. E, em meio ao aumento da devastação e dos conflitos ambientais e sociais na Amazônia, que ganharam os noticiários, sobretudo no governo Bolsonaro, como é que fica a educação, não é mesmo? Como é que a gente garante o acesso universal ao ensino público em uma região com tanta diversidade e com características tão específicas? Pois não. Muito obrigada. Minha cola, para eu apresentar aqui os nossos participantes da mesa. A Kátia é professora da Universidade Federal do Amazonas, membro dos Conselhos Consultivos da Associação Nova Escola e D3E e do Movimento Nacional pela Base. Também é consultora do Instituto Gesto. Foi secretária municipal de Meio Ambiente entre os anos de 2013 e 2015 e secretária municipal de Educação de Manaus entre 2015 e 2020. O professor Raimundo Cambeba é diretor da Escola Indígena Municipal Kanata Tikua, depois eu quero aprender a falar, da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Raimundo é do povo indígena Cambeba, é graduado em Pedagogia Intercultural Indígena pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em Gestão Escolar pela UEA e mestrando em Educação pela UFAM. Tá joia? Bom, e aí, aquele recadinho do começo. No seu super crachá, existe um QR Code por onde você pode mandar as perguntas durante as falas. E muito bem-vindos pela 5ª vez. E aí eu queria começar com essa pergunta com vocês, né? Como é que é esse desafio de falar de educação num território que é tão diverso e tão complexo? Quem quer começar? Pode começar, professora Kátia. Bom, estão me ouvindo, né? Bom dia a todas, a todos. Muito obrigada, GEDUCA, pelo convite. Obrigada, Renata, pela insistência da gente estar aqui. Acho que a gente que veio mais de longe, né? Do calor, a gente saiu do nosso verão para vir para cá, que já deveria estar chegando a primavera, mas São Paulo é sempre frio. Que bom que as pessoas não são, né, Raimundo? Não são, não. Então, nos receberam muito bem. Eu acho que uma primeira coisa que eu gostaria de começar dizendo é que, quando a gente pensa em coisa de professor, se eu pudesse interagir mais com vocês e perguntar para vocês, quando a gente fala em Amazônia, o que vem na sua cabeça? Eu acho que, imediatamente, a gente tem um pensamento verde. Parece que a Amazônia... Você fala assim, Amazônia, se você fechar o olho, você enxerga um mar verde. E a gente
meio que isso foi incentivado e foi, aos poucos, sendo internalizado na gente, ao longo da nossa vida escolar, de um modo muito essencializado, é como se aquilo fosse um grande deserto verde, inferno verde ou paraíso. Essa imagem é uma imagem do século XIX, desde os viajantes, e a gente é tributário dela até hoje, a gente pensa dessa maneira. Se, de fato, a gente ainda tem boa parte desse território verde, muito dele tem sido perdido, especialmente nos últimos 10 anos, com muita força nos últimos 2 anos, isso se deve porque embaixo da copa dessas árvores existe vida humana, existem animais, né? Existem diferentes seres, mas existem sociedades, grupos humanos que se organizam de uma maneira muito diferente, que se relacionam entre si com esse ambiente de uma maneira diferente. Então, embora seja em número reduzido, comparado com a população de São Paulo, por exemplo, só é possível a gente ainda se referir à Amazônia pensando verde por causa dessa população que está posta sob a copa das árvores. E aí, quando a gente pensa, o que a gente pode fazer para conservar essa região? E a Karina hoje está numa ONG importante, ambientalista. Eu fui secretária de Meio Ambiente e de Educação. E eu digo para vocês assim, com muita clareza e convicção, ainda para um país desigual como o nosso, onde as pessoas estão, principalmente depois da pandemia, desempregadas, sem saber como elas vão comer, não sonham, só sonham em sobreviver hoje, a pauta ambiental, ela é uma pauta que não vai no coração dos povos e populações mais socialmente vulnerabilizados. O que a gente pode fazer para apoiar a conservação dessa região é garantindo o direito de que eles tenham acesso a certas políticas que, de fato, lhes dão dignidade. E a educação básica é a principal delas. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso, trabalhei com isso. Hoje eu estou convicta disso. Então, fazer educação básica na particularidade que é a vida sob a copa das árvores, ao longo dos rios, nas comunidades indígenas, quilombolas, é a grande chave para a gente avançar na conservação dessa região, né? Bom, professor Raimundo é quem está ali no dito chão de escola, né, professor? Como é que o senhor encara, como é que o senhor contaria para nós qual é esse desafio de estar ali no território, numa escola intercultural, não é? Quer dizer, fazendo essa correlação da conservação da Amazônia e, ao mesmo tempo, da garantia de direitos dos alunos, né? Então, oi. Opa, quer pegar o meu? Oi. Ah, tá. Então, bom dia a todos, né? Eu sou Raimundo Cambeba, como já mencionaram aqui, e eu sou gestor da escola Kanata. Kanata Teikua significa luz do saber, o nome da escola, na língua indígena Cambeba. E assim, é uma coisa tão interessante hoje, que nós temos um projeto pedagógico lá na Escola Kanata, chamado Formação de Novos Guerreiros. Para que isso? Para que a criança indígena, ela reconheça e valorize e respeite o valor da sua cultura. E quando fala em povos indígenas, está falando também no meio ambiente, como cuidar do meio ambiente, porque nós temos uma ligação tão grande com a nossa natureza, né? Eu digo assim que a terra é a nossa mãe e todo o projeto de educação tem que começar lá do meio ambiente, lá da natureza. É por isso que a escola indígena, ela trabalha com as crianças os saberes tradicionais do seu povo. Como que começa a fazer, uma peneira, um tipiti, como que faz as pinturas, seus grafismos, como que faz a pescaria. Eu até digo assim, né, que para muitos, diz assim, eu quero estudar para me ser um profissional, eu quero ser um professor, um médico. Já eu digo que lá na nossa aldeia a gente diz assim, também quem é caçador, quem é pescador, também se forma profissional também da nossa aldeia. Quem é o nosso pajé, quem são os nossos benzedores, né? Então tudo isso que faz parte da nossa vida.
E é uma ligação assim muito grande que nós temos com a natureza, porque precisamos respeitar. É de lá que nós vivemos, é de lá que nós estamos. Então eu digo assim que uma árvore é uma vida. Quando a gente derruba ela, é uma tristeza. Os pássaros gritam muito nesse dia quando derrubam uma árvore, né? E a escola indígena ela faz isso. A escola indígena vem respeitar. E aí, como eu fazer isso de forma intercultural? Como eu preparar a criança indígena para viver na sua aldeia e para viver desse mundo lá fora? Que eu digo assim, professora, que é um mundo muito difícil, esse mundo externo, né? Quando a gente sair, porque o professor indígena ele tem que estar preparado para esses dois mundos. Quando eu fiz pedagogia intercultural indígena pela UEA, eu assim descobri muitas coisas que precisa que nós valorizamos nossos conhecimentos e valorizamos conhecimentos universais também. Quando a professora Kátia fala assim da questão falar sobre o meio ambiente, muita gente pensa no meio ambiente do século passado. Quando fala dos povos indígenas também, se pensa nos povos indígenas do século passado. Lá eu recebo muita visita de pessoas que vão visitar os indígenas lá na Amazônia. Parece que só vem na mente os povos indígenas lá do século passado. Mas assim, precisa que até o nosso próprio sistema de ensino atualize como que está a história dos povos indígenas, como que está a vivência dos povos indígenas, como que está as escolas dos povos indígenas, né? E um dos maiores desafios da educação escolar indígena, na atualidade, é formação de professores indígenas para trabalharem nas suas escolas, né? Então, esse é um pouco assim do que muito interessante. Acho que para a gente, né, para quem cobre educação, é muito importante a gente saber as perguntas certas, como o Paulo estava falando, né? O que o senhor acha que tem mais de diferente quando o senhor vê o olhar estrangeiro, como o senhor mesmo disse? Quem vai para lá parece que quer ver um indígena meio uma figura exótica, o indígena muito caracterizado e uma caracterização muito específica, que nem todos os povos indígenas têm a mesma caracterização, né? Nem todos os povos indígenas usam, por exemplo, cocar, que é um adereço que todo mundo correlaciona muito com a cultura indígena. O que o senhor acha que tem... Que recado o senhor daria para esses repórteres que agora vão ficar doidos todos para conhecer o chão da escola lá no território e saber quais são as diferenças? Quando chegar lá, o que tem de mais diferente na escola indígena da escola urbana, da escola aqui do Sul? Olha, assim, eu digo que os povos indígenas hoje, cada povo tem um saber diferente, tem um modo de viver diferente, né? E o povo Cambeba lá, a nossa escola indígena lá, ela se trabalha todos os conhecimentos tradicionais. Logo que vocês chegarem lá na frente, tem um grafismo bem grande que é de boas-vindas, é um grafismo do povo Cambeba. E na parede tem vários tipos de grafismo Cambeba que tem vários significados. E está exposto nossos artesanatos lá também, que é um dos projetos pedagógicos voltado à valorização e à revitalização do artesanato Cambeba, né? Então, quer dizer que a diferença é que a escola indígena chama os mais velhos para a escola, para estudar, para aprender junto e para ensinar também. Eles vêm para contar história, vêm para ensinar a fazer os utensílios de caça, de pesca, e o professor indígena sistematiza esses conhecimentos de forma intercultural para que a criança se prepare com esses dois conhecimentos, né? Então, quer dizer que esse é um dos grandes desafios eu vou falar o contrário agora, do indígena professor. Eu gosto de dizer assim, né? Porque os brancos colocaram professor indígena. Eu já digo diferente, né? Eu já digo indígena professor, porque eu nasci indígena e estudei para ser professor. Muito bom. E, professora Kátia, diante disso, né, qual é o desafio da política pública para esses territórios, para poder conseguir juntar e integrar tanto a conservação como a geração de empregos? É exatamente o que você estava dizendo, não existe algo que está lá intocado, tem muita gente morando lá. E se a gente ainda tem alguma floresta, a gente deve muito aos povos indígenas e a todas as comunidades tradicionais, que fazem um uso, né, dos recursos muito diferente, e até como o professor estava trazendo para a gente. Na própria educação, não existe o meio ambiente lá e eu aqui. Eu faço parte disso e a Mãe Terra faz parte de mim também. Mas aí tem um desafio para a política pública. Como é que a senhora encara isso? Eu acho que é, primeiro, entender a potência desse território, né? Porque nosso sistema educacional todo, que ainda não é um sistema nacional de educação,
ele é todo desenhado a partir de uma determinada lógica de produção do conhecimento, né? Então, é um conhecimento com muita base urbana, unisseriada, né? Como se cada turma fosse organizada num único nível. A lógica é urbana e uma lógica de desenvolvimento. Então, com todo respeito a todos os paulistas e cariocas e sulistas brasileiros, a lógica é de que nós todos deveríamos sonhar em ser São Paulo, do ponto de vista do pensamento e da produção do conhecimento. Então, aí tudo é pensado para ranquear e copiar com esse padrão. Então, o material didático é feito assim, as universidades são organizadas dessa maneira. No caso da Amazônia, isso não funciona. Então, a gente está perseguindo um modelo que não faz o menor sentido. Então, a escola não faz sentido, ela não é atrativa, ela é pautada por uma métrica que contabiliza. Por exemplo, a gente teve a mesa dos políticos falando da necessidade de recursos para a educação e de um uso muito mais eficiente. Mas esses recursos, tais como eles são pensados hoje, são pensados por per capita de aluno, e não o impacto no território. Então, se eu cuido só dos alunos de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, eu resolvi o problema do Brasil. E aí eu não estou tratando de equidade. Então, quando eu quero falar de educação para equidade, de pensar novos modelos de desenvolvimento e de conservação da Amazônia, eu tenho que rever toda a nossa métrica de avaliar o que é qualidade de educação, quais são os materiais didáticos mais adequados, como é que eu me encontro com as diferentes culturas. A gente não tem uma Amazônia só, tem várias. A gente pensa, acho que a Amazonas é igual Pará, igual... Tem gente que fala assim, você está em Belém, você pode ir até Manaus? Como se fosse do lado. Aí uma pessoa viajou comigo outro dia e disse, quanto tempo é de Belém para Manaus? De avião, 2h30. Não, como assim? Belém e São Paulo são 3 horas. As pessoas pensam que é do lado, que é tudo do ladinho, pega um carro e vai. Essa lógica, ela está também por trás da organização da política, né? Professora, tem muito disso, né? Mesmo para quem for cobrir educação na Amazônia, vai perceber que as distâncias são muito longas e que o tempo ele é vivido de uma maneira muito diferente. E a distância não é medida em quilômetros, ela é medida em tempo. Ela é medida em horas. Então, essa é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Então, quando pergunta para o Raimundo, para mim, assim, qual é a distância de uma cidade para outra, a gente fala 3 horas de barco, 4 horas de canoa, 5 horas de avião. A distância, ela é medida em tempo. Então, essa relação tempo e espaço, ela já nos ajuda a organizar um mundo diferente, né? E, professor, como é que o senhor sente o impacto, então, falando um pouquinho dessa lente que, em geral, existe em relação à educação e na Amazônia, em relação aos índices? A gente vai ter aí, logo mais, o IDEB sendo divulgado e, provavelmente, vamos olhar para o IDEB em todos os estados, ou esperamos conseguir olhar para todo o IDEB. Atenção, INEP, MEC, por favor, liberem com embargo. Então, a gente vai ter aí os índices, e é um índice dentro dessa outra lógica, né? Então, para o professor Raimundo, eu queria saber como é que o senhor lida quando sai o IDEB, o que o senhor olha, se o senhor olha, como é que é isso na escola lá? Olha, assim, a gente que é gestor de escola, né, a gente fica assim, primeiro muito preocupado, porque muitas vezes não olho na qualidade do ensino, vê a quantidade do ensino. E para nós que somos de escola indígena, a gente vê assim que muitas vezes os nossos governantes trabalham para que tenha um percentual maior, né? Mas muitas vezes na escola isso não se funciona, né? E é muito preocupante. A nossa escola Kanata, ela trabalha muito voltada à questão que eu estou vindo de falar, a valorização da cultura, preparar a criança para a aldeia e para fora. E como se pensar que vê esse impacto tão grande, quando vê, o IDEB está bem, mas lá na escola, como que está? Né? Os desafios que a gente tem hoje, voltado à merenda escolar, voltado à formação do professor, voltado ao ensino-aprendizagem do aluno, principalmente na questão nossa, que foi uma das maiores dificuldades,
da época da pandemia, que a gente ficamos sem internet, né? As crianças lá não tinham celular, nem os pais, né? Até eu mesmo fiquei sem internet. Então isso é muito preocupante porque assim atrasou o ensino-aprendizagem das crianças. E quando se falou em ficar em isolamento social, qual foi a nossa reflexão como indígena? Como fica em isolamento social que nós indígenas estamos acostumados a conviver todo mundo junto ali? Então isso foi muito ruim, né? E aí a gente vê hoje, eu não sei como que vai sair esse resultado, né? Mas para mim, se sair um resultado bom, mas na prática, lá a gente que vive no dia a dia, isso não é muito legal, talvez não seja bom, né? O impacto acaba sendo negativo se a nota é baixa, é isso, professor? Isso. Eu completando essa ideia do Raimundo, é muito importante a gente entender que o IDEB, da mesma lógica de como se organiza o sistema, ele não consegue aferir a aprendizagem nessa realidade amazônica. Hoje, na maioria dos municípios amazônicos, quase totalidade, excluindo as capitais, nos municípios do interior, 50% dos alunos do município estão na cidade, na sede do município, os outros 50% estão distribuídos nas calhas dos rios, nas comunidades e em regiões distantes, que muitos de vocês falam remotas, né? Mas não são remotas, são regiões que até nem são regiões diferentes, né? E 80% das escolas municipais, das construções, muitas vezes é uma escolinha, uma casinha, estão também nessas áreas. Apenas 20% das escolas municipais estão na sede dos municípios. Então, a maior parte dos alunos dos municípios do interior não fazem o SAEB. Então, a avaliação sequer consegue revelar o que de fato está acontecendo. É isso que o Raimundo está querendo dizer. Mesmo quando aparece o índice e quando ele é favorável, ele reforça a invisibilização dessa população. Então, hoje, e eu não estou em nenhum momento desqualificando a avaliação de larga escala, muito pelo contrário, ela apoiou muito Manaus, por exemplo. Funciona para as capitais e para alguns municípios, mas para a realidade da Amazônia Profunda, não funciona. Significa que a gente agora, pensando no novo SAEB, no novo Enem, tem que se considerar como vamos avaliar as aprendizagens nessas realidades, para a gente poder apoiar processos mais significativos. Hoje, o índice que a gente vai celebrar ou não, que vai sair o resultado, não afeta praticamente a gente. Só serve hoje para ranquear e para dizer, olha, coitadinhos, vocês continuam aí e nós aqui continuamos bem. Olha, coitadinhos. Na verdade, ele reflete muito pouco do esforço que professores e alunos em salas multisseriadas, professor que é gestor, professor, merendeiro, faxineiro da escola, hoje está fazendo acontecer no chão dessas escolas no interior da Amazônia. Entendi. A questão dos índices, a gente, quando eu também cobri os índices, a gente tinha uma lógica e procurava não olhar para as notas mais baixas. Porque eu acho que, apesar de elas poderem representar ou nos ajudar a ter um quadro de onde a qualidade não está acontecendo, muitas vezes ela estigmatiza, que é como o professor Raimundo falou, né? E os desafios nesse território são muito grandes. Tem uma pergunta que chegou aqui do público, deixa eu só pegar aqui direitinho, que eu já enrolei aqui. É uma pergunta da Luísa Nobre, que é do Amapá, para a professora Kátia, mas eu vou pedir para o professor Raimundo comentar também. Que é a seguinte, ela pergunta, diz assim, né? O jornalismo no Brasil reproduz muito a perspectiva dessa Amazônia como algo universal, que foi algo que você já citou. E entende com estranhamento e até com certo fetiche os nossos costumes e saberes amazônicos. Na sua opinião, como é que a diversidade amazônica pode ser trabalhada nas escolas de comunicação? Então, já um pedido, né, para nos ajudar a fazer uma cobertura melhor, né? Então, como é que os jornalistas conseguem aprender melhor? Se você acha que tem alguma coisa para ser feita já na formação. Então, eu acho que tem muita coisa. Primeiro é a gente
praticar, tentar exercitar uma coisa que o pessoal da antropologia faz há bastante tempo, que é tornar familiar o que é estranho e estranhar o que é familiar. Porque não é assim que acontece. O que é familiar é isso. Uma determinada lógica de avaliação que diz o que é qualidade da educação, um determinado tipo de infraestrutura de escola, um determinado tipo de alimentação, tudo isso é o que é familiar. Então, tudo que foge dessa lógica é automaticamente considerado negativo, ausente. É muito difícil para as pessoas em geral e para os jornalistas também enxergarem o que existe, o que é real, como está funcionando. A ideia, se eu chegar numa comunidade e procurar um prédio querendo saber cadê a escola e eu não enxergar, na minha cabeça não tem educação. Eu não procuro saber quais são os modos em que estão sendo praticadas estratégias de educação naquele lugar. Do mesmo jeito, saúde também. Então, girar essa chave para começar a olhar para o que tem naquele território, como ele se organiza, como é que os saberes estão se articulando, como é que se faz o contato entre o que tem lá com o que está acontecendo fora. Nada no sentido de romantizar, essencializar. A vida lá também não é romântica, não é fácil. Não tem essa ideia nem de paraíso e nem de inferno. É uma vida como outra qualquer. A gente fica muito visto como exótico, como você falou. Eu acho que o papel dos jornalistas hoje é tentar fazer esse mergulho para começar a ver o que acontece de fato nessa realidade. Se não tem aquele formato de estrutura, não tem aquele professor para cada nível, não tem um gestor para cada escola, o que é que tem? E a partir do que tem, como é que a gente pode proporcionar ambientes de mais aprendizagem? Só para concluir isso, eu tenho muito interessado ultimamente, voltei a estudar muito salas multisseriadas. No Brasil, a gente nega. Diz, não é possível. Todo mundo busca que, idealmente, os alunos vão estar sempre com uma professora no seu nível. Isso é impossível, do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista cultural, não faz o menor sentido negar isso, porque essas escolas funcionam assim, historicamente. Então, ao invés de negar, por que não entender como é que eles fazem? Eles têm muitas dificuldades, eles reportam que há um isolamento, eles dizem que eles são forçados a trabalhar numa sala multisseriada, como se fosse professor de unisseriada. Essas questões que a gente poderia estar olhando melhor para ajudar o sistema a funcionar, ao invés de negar e querer que a gente sempre vá ter uma escola reproduzindo a de outros lugares, eu acho que é uma grande contribuição. Revelar isso. Recentemente, a Renata viajou com a gente aí pelo Pará, pelo Amazonas, fez uma matéria que eu acho que foi muito legal, porque para ela mesma, ela descobriu um monte de coisa que ela se surpreendeu, falou, é assim, é. E muitas ausências que ela procurava, ela viu que tinham presenças, e muitas outras presenças, ela viu ausentes. Então, girar essa chave e tornar familiar o que é estranho, quando os jornalistas puderem fazer isso, acho que vão ajudar todo mundo não parar de romantizar essa Amazônia verde e entender que esse verde é conectado com um tipo de vida. E que é essa vida que faz sentido e que dá sentido a essa vida urbana também, que já está esgotada, né? Professor, qual é a dica para os... merece. Vocês não imaginam assim, né? Quando eu fui convidado para vir para cá, eu vi jornalismo e educação, né? E assim, a gente fica imaginando, porque lá na aldeia onde está, dificilmente ia um jornalista. E depois, quando a Renata foi para lá, ela fez uma matéria tão legal que apareceu vários outros, entendeu? Então, que nem a professora Cátia falou, precisa ter essa parceria entre a educação e o jornalismo mesmo, e como se trabalha isso na escola. Como a criança começar a entender o papel do jornalista dentro da escola. Porque muitas vezes não tem isso. Eu estou aprendendo muito com vocês aqui, e vocês não imaginam que eu vou levar isso para a escola, e já se pensar em criar um projeto pedagógico voltado à educação e jornalismo na Escola Indígena Kanata Teikô. Olha, entendeu? Muito bom, professor.
Porque eu digo assim que, eu sempre falo assim que nós indígenas, nós precisamos muito do conhecimento do não índio. Assim como o não índio precisa muito dos nossos conhecimentos indígenas. E assim eu estou dizendo a parceria de educação e jornalismo. Já imaginou se esses dois conhecimentos se juntarem? A gente vai ter uma educação muito melhor, né? Ah, muito bom, verdade. Obrigada, professor. O pessoal está querendo aqui saber também um pouco sobre o uso das tecnologias. Eu acho que é um pouco do que a Kátia falou, né? Acho que quando a gente pensa na Amazônia, num território que é tão grande e que quem não conhece não o entende como tão diverso, são milhares de povos, né? Estamos falando de centenas de línguas, muita diferença cultural. Tem a presença dos povos das chamadas comunidades tradicionais, os ribeirinhos, os quilombolas. Muitas vezes a própria presença negra não é absorvida, né, como uma presença na Amazônia, né? Mas o pessoal quer saber sobre infraestrutura. Tem aqui umas perguntas, deixa eu aqui ler. Eu vou juntar as perguntas sobre infraestrutura para vocês comentarem, porque fala um pouco desse lugar da falta. O que falta de infraestrutura, né? Então, a Beatriz Vichese pergunta, né? A questão da internet na Amazônia, né? O que a imprensa podia focar e não foca? Porque fala-se da verba, mas falta falar das áreas onde o sinal não chega, né? Também. Da importância de conectar os alunos e professores. E aí conectar não apenas para o ensino-aprendizagem, mas também para a formação de docentes, como o professor falou. Então, internet é um ponto, né? A chegada desse sinal. O Rafael Preto Pereira pergunta como é que os cortes no programa de merenda escolar afetaram as especificidades da merenda na região. Então, conectividade, a merenda propriamente dita. E o Danilo pergunta como é que o uso das tecnologias pode impactar a educação na Amazônia, né? Então, acho que falar um pouco da conectividade, da falta, da ausência e da presença. Quem vai querer começar aqui? Acho que uma primeira coisa que a gente tem que dizer é que tecnologia não é sinônimo de computadores e tecnologia. Você tem tecnologias que a gente chama leves e sociais, e elas são tão importantes quanto. É fato que a gente tem gravíssimos problemas com conexão, internet, tecnologias que são mediadas por computador, uso de computador, né? E a gente tem mecanismos na legislação brasileira que não são levados a cabo, e que eu acho que isso também interessa para vocês, e vocês podem ajudar muito a gente avançar nessa pauta. Houve diferentes discussões no Congresso Nacional em relação à contrapartida, por exemplo, da implantação do 5G no Brasil. Já foi desde o 4G que as grandes empresas que ganham essas licitações para fornecer esse tipo de tecnologia, elas têm como contrapartida implementar, levar a internet para lugares difíceis onde o Brasil precisa. Só que o Ministério das Comunicações precisa fiscalizar e fazer isso acontecer. Não aconteceu, o 5G está chegando e a internet não vai chegar para onde deveria chegar. Então, existe recurso que é destinado para isso, não é feito. Não está no Ministério da Educação, primeira coisa. É no Ministério das Comunicações. Então, aviso de pauta. Esse diálogo precisa ser aproximado. Isso é um dado. Agora, também, como a gente pode, além de reconhecer que não tem, que pode e devemos avançar nessa pauta, para, de fato, levar a internet de satélite, que é cara para inúmeras regiões que hoje não tem, você tem também que pensar em materiais e recursos que podem ser disponibilizados, mesmo em modo digital, mas de modo analógico, em que a gente pode baixar em computadores e esses professores terem acesso nas escolas onde eles estão. Então, pensar em como estruturar isso melhor de modo mais organizado é muito importante. Surgiram muitas edutechs durante a pandemia. E todo mundo estava vendendo um pacote para resolver, e que dá a sensação, para quem não tem esse tipo de acesso, de que isso vai fazer toda a diferença. Isso também é algo que a gente tem que cuidar, porque não fez tanta diferença assim. Eu acho que o IDEB vai mostrar aqui em São Paulo que mesmo quem tinha o computador, a aprendizagem ela não se dá só dessa maneira. Ela se dá, principalmente com criança, né?
Eu vi aqui, a Beatriz está aqui, o pessoal do Maria Cecília, que trabalha com educação infantil. Criança aprende na interação, brincando, aprende com experiências. Então, não necessariamente é esse o limitante. Agora, o que a gente faz quando tem e o que a gente faz quando não tem, e como a política pública tem que apoiar os diferentes cenários, eu acho que é isso que a gente tem que avaliar, sabe? Sair dessa... Eu estou sempre querendo sair da lógica da ausência, agora, buscar o recurso que está disponível para levantar e levar esse acesso de internet para a maior parte dos lugares onde não tem, eu acho que é um imperativo. Como foi o Luz para Todos, talvez essa seja a grande pauta do próximo governo, né? Professor, e lá na escola, como é que é a questão da internet, desse acesso a esse tipo de... Então, vamos falar assim, né? A esse tipo de tecnologia, porque, de fato, as tecnologias dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, ela é, enfim, é quem vai nos salvar, quem vai salvar a Amazônia, eu acho, no fim das contas. Pessoal, é verdade isso. A gente tem... Primeiro, quando fala de internet nas comunidades indígenas, né, é muito preocupante. Por que isso? Porque primeiro tem que começar a preparar a comunidade a receber aquela internet. Preparar as crianças, preparar nossos jovens para receber aquela internet. Porque tem pontos bons e tem pontos ruins também. Então, sempre a gente que da escola, a gente está tendo essa reflexão e esse cuidado. Ano passado chegou a internet na escola e abrangiu toda a comunidade. O que fizemos? Um projeto pedagógico voltado com o tema tecnologia e os conhecimentos tradicionais cambeba. Para quê? Vamos preparar a comunidade a receber essa internet. E uma das maiores preocupações hoje, que eu vejo nas grandes cidades, né, em outros municípios onde eu moro e em outras comunidades que recebem isso, que a tecnologia, a internet, ela muitas vezes tira com que a criança valorize os conhecimentos tradicionais e passa para valorizar os conhecimentos digitais. Isso é muito preocupante, é uma reflexão que a gente está fazendo nas escolas indígenas. Então, deixa de valorizar os conhecimentos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós que estão ali, e já tem a tecnologia como uma referência só para ele. Fica num mundo fechado. Qual é a preocupação hoje dos professores indígenas, né? É de a gente fazer como que esses conhecimentos digitais podem contribuir com os conhecimentos tradicionais, ou vice-versa. É uma das preocupações que a gente está tendo, né? E eu não sei se o senhor tem acompanhado, assim, do ponto de vista do movimento socioambiental, que é onde eu estou mais ligada agora, a gente tem percebido que o bom uso dessa conectividade pelas juventudes indígenas, ribeirinhas e quilombolas tem transformado muito o cenário, tanto da conservação quanto das conquistas sociais, né? Assim, está transformando bastante, porque, como eu estou dizendo, fazendo esse preparo da criança e do jovem, né? Hoje nós temos na nossa comunidade, né, a Tainara, que é influencer digital, né, quem quiser acompanhar ela também, ela trabalha muito voltado à valorização da nossa cultura, nossos saberes tradicionais, né? Eu tenho uma neta que é a Rayara também, ela mostra muito isso. Isso é o lado bom da tecnologia da internet, que mostra para o mundo a cultura, os saberes dos povos indígenas. Mostra o potencial dos saberes indígenas, né? O potencial que o indígena tem hoje, e aí todo aqueles conhecimento que estava escondido ali na aldeia, na comunidade, estão mostrando. Para mostrar que nós indígenas somos inteligentes, somos capazes, somos potentes, estamos aí no mundo e ajudando a contribuir na melhoria do nosso meio ambiente, né? E para dizer que os indígenas também usam telefone celular e iPhone e tecnologia também, né? Porque eu acho que a gente tinha aquela questão de como é que a gente melhora. Acho que tem dois aspectos. Um é o que a professora Kátia trouxe, né? Do tornar familiar o que é estranho, de tornar estranho o que é familiar. Quer dizer, é o jornalista como um olheiro curioso para tudo e sempre tentando entender o que é que está acontecendo aqui, como é que isso acontece, até comparando com o que eu conheço, porque é impossível não comparar, mas entendendo que aquele valor tem um valor em si mesmo. Acho que tem uma segunda questão em relação à educação na Amazônia, que é a questão da diversidade, que vocês já falaram tão bem, né? Há muitos povos, há muitas comunidades. Às vezes outro dia eu estava com era um brinco e alguém perguntou, mas é indígena? Eu falei, olha,
é do Baixo Tapajós. As indígenas estão fazendo, as mulheres extrativistas estão fazendo, então você tem convergências e divergências, então entender essa riqueza. E uma terceira coisa que talvez a gente possa fazer é procurar ouvir mais os especialistas do território, né? Essa é uma expressão que a gente usa bastante, o território, porque o território é essa terra que tem limite, mas não tem muito limite, que é onde se vive e que é onde está efetivamente acontecendo essa educação, né? Temos aqui uma outra pergunta, professor, que é mais para o senhor. Eu vou juntar aqui duas. Queria fazer um agradecimento público a Ítalo Cosme, que está me ajudando com as perguntas do público. Bom, o Leone Gabriel, ou a Leone Gabriel, não vamos colocar artigos, vamos parar de definir, né, gente? Leone Gabriel, do Canal Futura, pede assim, né, Cambeba, você poderia explicar um pouco mais sobre a graduação de licenciatura indígena? Qual é o impacto dessa formação nos territórios? E a Maria José Dias de Freitas pergunta como é que é a atuação do docente na área de ciências da natureza na Amazônia e qual é o foco. Então, a turma interessada aqui em saber um pouco como é que é a formação desse indígena professor, como você disse, né? E como é que isso impacta. Então, olha só, a formação em pedagogia intercultural indígena, né, ela é uma formação em nível superior, que eu digo assim, que prepara o professor indígena, o indígena professor, a trabalhar seus conhecimentos tradicionais e também os conhecimentos universais. O que precisamos fazer isso? Por que é intercultural, né? Porque precisamos juntar esses dois conhecimentos. É um trabalho a mais para o professor, para a escola indígena, porque no planejamento da escola indígena, ela tem que fazer esse planejamento de forma intercultural, para que não valorize só o universal, muitas vezes só o que o sistema da secretaria quer, mas sim o que nós queremos de educação. É por isso que quando eu falo muito para vocês sobre pedagogia de projeto, né? Ou projeto societário, que a gente pode ter chamado hoje. Então, essa graduação vem assim, formar a gente para se trabalhar tanto na escola indígena, quanto na escola não indígena também. Eu digo assim que muitas vezes uma pedagogia que não é intercultural, ela prepara o aluno só para trabalhar na escola não indígena, e muitas vezes esquece o que precisa ser trabalhado numa escola indígena também. E hoje tem muitos formandos que querem trabalhar numa escola indígena, mas muitas vezes não estão preparados, não tem um curso específico preparado para trabalhar na escola indígena também. Então, isso me deixou bastante preparado, porque aí que eu descobri, a colonização foi tão forte em cima de nós, né, que depois desse curso eu descobri, não, eu preciso valorizar o conhecimento do não índio, assim como o não indígena precisa valorizar meu conhecimento. E essa pedagogia intercultural fez isso. É por isso que eu tenho essa visão hoje de saber que todo conhecimento é bom, que nem Paulo Freire fala, né? Não há saber mais ou menos, há saberes diferentes, né? Eu acho também, Karina, que a gente, do mesmo modo como a gente pensa que sala multisseriada é algo muito comum nas escolas do campo, da floresta, a gente esquece, e a pandemia mostrou isso, que toda sala de aula ela é diversa e ela é multisseriada, porque os alunos aprendem em tempos diferentes, têm experiências diferentes, culturas diferentes. A nossa organização societária ocidental que fez com que a gente se iludisse de que homogeneizando fica melhor para dominar todo mundo, para servir melhor um determinado sistema. Na verdade, o que a gente faz na Amazônia é entender um pouco mais cedo a riqueza e a verdade da diversidade. Todos os lugares são. Então, não é só a gente pensar, bom, toda pedagogia deveria ser intercultural, todo curso de pedagogia. Ficamos até comentando, né, sem nenhuma crítica, mas observando, que a primeira mesa de hoje, todos os representantes de educação, de dos 3 maiores candidatos à presidência da República, são homens brancos. Não tem mulher, não tem preto, não tem... Nesses lugares, são essas pessoas que, por mais que elas sejam conscientes, estavam até muito afinados, o quanto que, de fato, eles experienciaram
uma realidade multicultural, diversa, diferente. Como é que a gente quer anunciar um país diferente, projetos educacionais diferentes, se o nosso lugar de fala é um lugar que reproduz o homem branco, que, na melhor das hipóteses, ele até reconhece que pretos e indígenas existem, mas estão lá longe. Nós temos que até separar uma verba. E não é separar uma verba a mais, é entender que esse jeito de fazer pode também estar sendo praticado em outros lugares. A gente tem discutido os itinerários do ensino médio. Eu não estou atuando no ensino médio, mas todo mundo está discutindo. E a gente tem falado na concertação da Amazônia que os itinerários amazônicos não deveriam ser só para os alunos da Amazônia. Os alunos do ensino médio de São Paulo tinham que fazer itinerários amazônicos. Esse tipo de... Por que a gente lá faz itinerários de contabilidade, de jornalismo, de matemática, de informática, tecnologias digitais, e o contrário não acontece? Então, como é que você quer, de fato, fazer uma educação muito mais emancipadora, que coloque em diálogo todos esses saberes? Eu ainda estou um pouco achando que a gente ainda vai patinar para frente, e a gente aprendeu pouco com a pandemia, porque a pandemia mostrou isso. A escola não podia ser a mesma agora, as salas não podem ser as mesmas, o material didático não poderia ser o mesmo, nem a formação inicial dos professores, nem a continuada. Mas, pelo visto, a gente vai avançar pouco. E é muito dentro do que o professor Raimundo trouxe, né? É uma troca de mão dupla. Quem está na Amazônia, sim, aprendeu os itinerários sudestinos, digamos assim, né? Sou sudestina, então acho que eu posso criticar a mim mesma. E, ao mesmo tempo, acho que todos temos que aprender exatamente como é que a gente convive com a natureza, sem que ela seja algo ali, né, dentro de uma redoma e longínqua, e até acabar e quebrar essa visão da Amazônia como um grande mar verde. E que, olha, que mar verde lindo, viu? Já tive a oportunidade de ver por cima a floresta, é algo... Nos primeiros 10 minutos você olha e fala, nossa, toda a mesma coisa. Bastam 10 minutos, ou até menos, você começa a ver a riqueza e a diversidade. Então, acho que também dá o tempo, né? O tempo de enxergar, o tempo de olhar. Mas o pessoal aqui está curioso, eu estou adorando as perguntas da plateia, porque estão bem ricas. Está melhor que o meu roteiro, viu, gente? Obrigada. Porque a gente fala muito da diversidade e da riqueza, não quer falar do lugar da falta, mas são muitos os desafios, né? A Renata estava lembrando aqui que o próprio professor, para chegar aqui até o nosso congresso, para ele chegar a Manaus, foram 6 horas de barco. Se dá alguma coisa, dá uma chuva, já era. Então, a gente vai falar um pouquinho também aqui de como... Bom, vamos dar o crédito aqui, né? O Fabiano Vilela, repórter da Globo no Pará, pergunta aqui como é que mantém o estímulo dos alunos e professores quando, em muitos casos, enfrentam dificuldades no transporte escolar, na estrutura precária das escolas. E aí, né, estrutura precária tanto no aspecto mais básico, como, às vezes, falta de água, e como na oferta de atividades culturais e esportivas, né? Então, acho que mais do que falar aí dessas faltas, que eu acho que vocês já comentaram bastante, que existe quase já uma tecnologia, né, de quem está tão acostumado com essas faltas mais básicas, do que a gente considera básico dentro dessa estrutura mais tradicional. Mas como é que mantém o ânimo? Como é que vai todo dia para a escola, se tem um dia que tem uma dificuldade aqui, outro dia sai um IDEB ruim ali? Como é que faz? Professor, estou sentindo que ele está com o microfone pronto. Fala, professor. Eu estou lembrando quando eu estava fazendo faculdade, né? Que precisava, olha só como eu precisava ter um ânimo alto. Eu tinha que sair lá da minha comunidade para vir para Manaus. E eu saía 1h da madrugada, de canoa, motorzinho pequeno, para chegar às 6h da manhã lá em Manaus, para 8h estar lá na faculdade. Então, quando tinha tempo para mim voltar, eu voltava. Quando não, ficava em Manaus, na casa de algum parente, algum conhecido. E tinha vezes que eu perdia esse ânimo de estudar. Mas só que o que faz a gente ter um ânimo muito alto? A gente vê que a comunidade precisa da gente. A gente vê que nós, povos indígenas, precisamos ter representantes, precisamos ter lideranças, professores próprios das nossas aldeias, para que nós falamos a mesma linguagem.
que hoje o que nós pensamos é que nós queremos falar por nós. Nós não queremos mais que ninguém fala, né, pela gente. E é isso, hoje lá na minha aldeia, eu sou uma referência para outros estudantes lá. Porque a gente tem essa dificuldade, né? Quando eu não tinha um prédio de uma escola, eu dava aula embaixo de árvores. Eu não tinha quadro para escrever. Eu escrevia num pedacinho de compensado. Não tinha caderno, não tinha lápis, quando eu comecei a dar aula, né? E alfabetizando 30 crianças, tanto na língua indígena cambeba, quanto na língua portuguesa, né? Eu, com 11 anos, eu não sabia falar a língua portuguesa, né? Qual foi também um ânimo que me colocou a aprender a falar o português mais melhor? Foi quando meu avô dizia assim: meu filho, aprende a falar a língua portuguesa. Ele falava isso na língua indígena cambeba. Porque eu já fui muito enganado, que eu não sei e nem entendo falar a língua portuguesa, né? Ainda dizem que nós não somos inteligentes, só porque eu não sei falar a língua portuguesa. Agora eu falo o contrário, né? Eu digo assim: agora eu vou falar na minha língua e perguntar deles se vão entender. Se eles não entenderem, eu vou dizer: então vocês não são inteligentes também. Entendeu? Obrigado. Mas é isso que hoje nós, como indígenas, entendemos, que é uma forma de a gente hoje dar um maior ânimo para nossas crianças, que nós precisamos ter um advogado na nossa aldeia, nós precisamos ter professores, médicos e outros profissionais que estão ali nos ajudando. Aquelas crianças que eu estou falando para vocês que eu alfabetizei naquela época, hoje são todos professores, são todos graduados, pós-graduando, uns estão mestrando também junto comigo, né? E todos são indígenas de lá da comunidade. Nossa escola está se trabalhando para isso. E no nosso posto de saúde também, nós temos o enfermeiro próprio e também temos técnico de enfermagem. Então, tudo é projeto de educação que nós temos na nossa aldeia para formar esses profissionais que nós precisamos muito. Então, é ânimo que a gente dá para nossas crianças. E hoje, graças a Deus, nós temos um prédio escolar, né? Já temos internet, né? Já temos um curso de pós-graduação em gestão de projeto lá na própria comunidade, mas foi 28 anos de batalha que agora que a gente está conseguindo colher os frutos. E eu digo assim, e só conseguimos isso com a ajuda de todos vocês. Então, hoje a gente mostra que o povo indígena tem seu potencial e é inteligente. Agora, deixa eu dizer assim, sobre essa questão, claro que a gente não nega, e é fato. E pensando como é que a gente pode melhorar o ânimo das crianças, adolescentes e jovens para viver e estudar na sua comunidade, primeiro a gente tem que entender que a gente precisa, na lógica econômica do país, acreditar no potencial da floresta de em pé como um ativo econômico, né? Hoje, ainda os nossos ativos é isso, é o garimpo ilegal, é a madeira no chão. Então, e essa lógica também, as crianças e os adolescentes, eles veem também querem, eles acham que isso é progresso, viver desse tipo de atividade. Então, a gente precisa desenvolver cadeias produtivas que estejam afinadas com a floresta em pé. E do ponto de vista da política educacional, é preciso pensar, todos os candidatos falaram, preciso mais recurso, mais recurso. Mas esse recurso, ele não pode ser pensado e distribuído a per capita por aluno de modo igualitário no país. Como se todos os alunos fossem um aluno médio, né? E assim, olha, um custo aluno da Amazônia não pode ser o mesmo do custo aluno no interior do Paraná, entendeu? O recurso para a gente construir creche, que de fato 50% era financiado pelo governo federal, 50% era pelo município, era para um projeto que era o mesmo. O projeto do FNDE era um projeto padrão. Então, esse tipo de coisa dificulta muito a implementação, o uso desses recursos. A gente avançou muito, né, em relação a recursos, mas eles ainda não estão regionalizados a partir das necessidades de cada localidade. Ainda o custo está muito nas costas dos municípios, dos estados, mas principalmente dos municípios. Então, o Brasil, a vida das pessoas acontece na cidade. E os municípios, todo mundo é muita corrupção, mas o que tem de assessoria
para esses municípios executarem bem esses recursos, quem apoia os prefeitos e secretários municipais para usarem bem, acessarem os recursos? Isso é tão complicado. Nos últimos 2 anos de pandemia, se não fosse a Undime e o Conced, ninguém deu apoio a ninguém para fazer nada. Quer dizer, houve uma omissão total, um apagão do MEC, e isso tudo tem muito reflexo sobre o que a gente está encontrando agora de precariedade da infraestrutura. Então, eu acho que, olhando para frente, é pensar que tem que ouvir os municípios, entender o que precisam, trabalhar com o recurso a partir da necessidade. E se você usar uma métrica por número de alunos, nunca vai chegar a contento para essa realidade amazônica. Muito obrigada. Estou vendo aqui que a gente está se encaminhando para o final, então eu vou usar uma das perguntas aqui também do público para pedir as considerações finais de vocês, porque são 2 perguntas que elas se correlacionam. Uma é do Vitor, que ele gostaria de saber se vocês acham que essa ausência de uma abordagem intercultural acaba prejudicando o pensamento sobre o meio ambiente, né? Acho que vocês já falaram um pouco disso, mas talvez fosse bacana retomar agora, fazendo um fechamento da fala. E vou juntar junto com Bezinha Soares, que pergunta o que vocês acham que era importante, então, trazer para as escolas urbanas, né? Fazer esse caminho inverso, que trazer de lá. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais dessa mesa que passou voando. Muito obrigada. Contando um pouco para a gente. Então, vamos lá. Como é que essa falta de interculturalidade acaba prejudicando o pensamento sobre meio ambiente? Vitor, depois eu vou pedir as indicações, tá? Ele pede indicações de livros e títulos, mas depois a gente coloca, vou pedir para o pessoal da Geduca colocar no Twitter depois. E a Bezinha quer saber o que é importante, então, trazer para cá. Trazer para as escolas urbanas do pensamento indígena, né? Enquanto vocês estão pensando, que os dois estão com cara de quem está pensando, gente. Enquanto eles vão pensando, eu acho que, para nós que somos jornalistas, e mesmo hoje eu não estou mais repórter nem editora, eu acho que uma das principais aprendizagens que eu tive, lidando mais com o território amazônico, eu tive a oportunidade nos últimos anos de estar mais perto, de conviver com algumas pessoas, conviver com comunidades extrativistas e até de conviver de ir a alguns territórios indígenas. Eu acho que, de fato, esse olhar do estrangeiro, mas sem estranhamento, é muito importante. A gente precisa aprender muito com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais da Amazônia. Eles é quem hoje detém a tecnologia de como é que a gente convive com a Amazônia sem destruí-la. Sobre as crianças do Sudeste, né, entenderem a importância de preservar, eu acho que a gente precisa de conhecimento mesmo, porque sem a Amazônia não vai ter arroz e feijão, minha gente. Vão acabar as chuvas para cá. Né? Não se sobrevive sem a Amazônia, sem esse grande regulador do clima, das chuvas e das águas. Então, acho que o jornalista tem esse papel também, né, de trazer esse tipo de conhecimento e fazer esse tipo de correlação. Fiz esse meu preâmbulo aqui. Passo a palavra, então, para a professora Kátia, para a gente já encaminhar para o final. Primeiro, agradecendo já muito o convite, passou tão depressa. Eu acho que a gente desenhou um programa chamado Plantar Educação para Colher Árvores, que não é um programa de educação ambiental, é um programa de educação, ponto, só que para os municípios no interior da Amazônia. Então, a ideia da gente a gente acredita exatamente nisso, que para conservar esse importante bioma, a gente precisa garantir o direito a uma educação de qualidade para as crianças que vivem, crianças e adolescentes e jovens que vivem às margens dos rios, dos lagos, nas comunidades indígenas, quilombolas, nos municípios do interior, com e sem internet. E a ideia desse programa não é criar uma ilha, é fazer um piloto para inspirar práticas educacionais que integram saberes em diferentes realidades. Então, eu penso que, do mesmo jeito que hoje ainda o material escolar que chega para a gente é um material pensado a partir de uma lógica urbana e unisseriada, olhar para essas experiências, as práticas dos professores, as dificuldades que a gente tem, o modo como a gente equilibra a merenda escolar com o que é produzido nas comunidades,
pode ajudar muito a gente a pensar nacionalmente uma política de educação muito mais significativa. Acho que é isso que está faltando. Mas não está faltando só na Amazônia, que desestimula as crianças e os adolescentes. Está faltando também nas escolas das grandes cidades, né? Muitos jovens também estão desestimulados, estão com muita dificuldade de voltar para a escola. Tornar a escola mais significativa é proporcionar encontro de saberes e não hierarquização, de eu sei para você que não sabe. Nos tornar menos exóticos, né? Então, mesas só de gente branca com mesas só de gente preta não melhora o país. O que melhora é a gente dialogar mais, confrontar essas diferentes realidades considerando a igualdade dessas experiências. Obrigada, professora. Professor Raimundo, conta para a gente. Na verdade, já agradecendo também, né, o convite aí do Geduca, muito bom. Vocês não imaginam como eu vou levar a aprendizagem lá para a minha comunidade, lá longe, lá fica em frente ao Parque Nacional de Anavilhana, né, no meio das ilhas lá. Ai, que delícia. Né, eu acho muito legal lá, o Rio é muito bom. Então, assim, é muito importante a gente estar fazendo essa troca de conhecimento. Para mim é uma troca de conhecimento muito bom, que faz com que a gente leva isso para a aldeia da gente, leva isso para o Amazonas, que eu também ainda estou como representante dos professores indígenas lá em Manaus, né? E a gente pode fazer essas discussões. E quando se fala assim em interculturalidade, quando fala em conhecimentos tradicionais, eu digo assim que a valorização e respeito do meio ambiente começa, para nós indígenas, começa da família, começa em casa, porque o indígena mais velho, com pai e mãe, ele já tem uma influência, já tem um respeito muito grande pelo meio ambiente. Então, a partir dali, a criança vê que o pai e a mãe têm muito respeito, né? E muitas vezes a educação que vem lá de cima para baixo, ela não vê isso. Os conhecimentos da família, o valor que a família dá para o meio ambiente, o valor que a família respeita aquele território onde a gente está, que a gente cuida dele, né? Então precisa que seja percebido isso aí. Então, para nós indígenas, a terra para nós é nossa mãe, né? A água ali a gente cuida da melhor maneira possível, né? A gente planta nossos plantios só de acordo com as nossas necessidades, né? A gente faz os nossos artesanatos fazendo a colheita de sementes que estão ali na mata, né? Lá nós temos um projeto voltado à produção de artesanato, onde todas as mães, os pais trabalham com a criança. E nós trouxemos isso para a escola e deu certo. E ali, a partir que a gente junta aquelas sementes, a gente já trabalha o meio ambiente com a criança. E olha como é de valor, de respeito nós ter isso aí, né? E eu trouxe até uns colar e umas mostras, quem quiser olhar depois, né? Fazendo já meu comercial agora, né? Então, isso é de grande importância para nós. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui um outro Raimundo Cambeba, uma outra pessoa que hoje vai entender melhor o que é o jornalismo e a educação, e que nós precisamos na Amazônia que esse jornalismo chegue mais, para que tenhamos mais uma educação de qualidade, porque vocês, jornalistas, vocês são o nosso potencial para melhorar a qualidade de educação do nosso país. Vocês são. Olha, gente, A arma está na mão de vocês. Hein? Que responsa. Antes de todo mundo sair correndo para o almoço, em primeiro lugar, obrigada pela presença. A Geduca que agradece o esforço de vocês para estar aqui. Eu queria falar com a Lívia. Onde está a Lívia? Lívia da Andifes, por favor. Lívia vai dar um recado importante. E depois nossa presidente Renata também vai dar outro recado, gente. Obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada, pessoal. Eu sou a Lívia, né, coordenadora de comunicação da Andifes, e eu pedi um minutinho para a Renata para contar para vocês que hoje nós estamos abrindo as inscrições para o nosso concurso Prêmio Andifes de Jornalismo, que é um concurso pensado para vocês, que desempenham um importantíssimo papel de cobrir a educação no nosso país. Então, o período para inscrições é até o dia 30 de setembro. Então, as informações, o regulamento, está todo lá no nosso site, andifes.org.br. Participem e boa sorte. Obrigada, Renata.
Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai para o almoço agora. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente vai pedir para vocês voltarem, por favor, a meio-dia e meia, se vocês conseguirem. Ah, desculpa, às 2h30. Meio-dia e meia. Pirei. Às 2h30, tá bom? Que a gente tem a outra mesa às 2h30. Tem um restaurante que eu queria indicar aqui bem pertinho, que é 3 minutos a pé, pelo que a gente viu, que chama Vanri, escreve WANRI, que fica aqui na Galvão Bueno 205. Ele fica no térreo do Banri Hotel. É um restaurante japonês, chinês, se vocês gostarem, mas tem vários outros aqui ao lado. Esse a gente sabe que é bem pertinho. Tem cantina com refeição aqui na faculdade, também da FECAP, também para quem preferir, quem não gostar de comida oriental. E é isso, gente. Muito obrigada, mais uma vez, vocês dois de virem tão de longe e falarem coisas tão importantes para a gente. Obrigada e obrigada, Karina. Beijo.